Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Mais uma vez e com alegria temos aqui a presença da professora Cláudia Ribeiro. Seja bem-vinda, professora. A alegria é toda minha e, conforme eu já disse, represento aqui um coletivo, um grupo de pessoas que lutam em prol da qualidade da educação infantil. Nós tivemos no programa passado uma fala diferenciada, né, professora? Com relação, às artes, a intencionalidade das atividades desenvolvidas com as crianças, os referenciais teóricos pertinentes e que relação nós estabelecemos com o brincar na educação infantil. Hoje nós teremos a presença da professora Priscila Bernardo. Ela atua na educação infantil no município, ela atua como apoio pedagógico em uma CMEI. Ela fez o seu mestrado no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Lavras e eu tive a honra de ser a sua orientadora e nós discutimos os apostilamentos na educação infantil. Então, assim, é um convite fazer a leitura da dissertação da Priscila, que está no repositório da UFLA. A fala da professora Priscila tem como tema entretecendo educar, cuidar e brincar na educação infantil. A importância dos espaços brincantes. Vamos à fala da professora Priscila. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, todas que estão por aí nessa manhã. E chego aqui, nessa missão de falar depois de tantas falas provocantes, inusitadas, e depois de um grande amigo e parceiro de trabalho aí, que fala desse encantamento da criança por meio das artes. Então, vamos lá. Na mesma mão, conversando muito com o que foi dito, o texto que eu vou convidar vocês à leitura depois, que está na revista Catavento, ele recebe o nome Entretecendo Educar, Cuidar e Brincar na Educação Infantil. A importância dos espaços brincantes. Então, quando eu convido, a pensar esses espaços brincantes, eu convido também a pensar a brincadeira como fonte de possibilidades, como potência. Potência para conhecer essa criança, o contexto em que ela está, para conhecer os espaços e a vida que ela leva, a fazer uma leitura dessa criança como um ser único, e ao mesmo tempo em construção. Então, que possibilidades na educação infantil nós oferecemos, possibilitamos, e como é a leitura dessas e desses profissionais na educação infantil, desses brincares, enquanto conhecimento de cultura da criança, enquanto inserção da criança nesse espaço educativo, por meio das brincadeiras, Pensando nessa grande paixão, é impossível não trazer também o brincar como direito da criança, como atividade principal da infância. E aí eu trago para o diálogo, apresento, dialogo com pessoas que estão aí há muito tempo pesquisando, defendendo, construindo conhecimentos que reforçam essa ideia de que os brincares, para além de algo intrínseco à infância, é também direito dessa criança. Por quê? É por meio desse brincar, por meio dessa interação, das artes, desse encantamento já apresentado hoje nessa manhã, que elas vão se constituindo, que elas vão aprendendo, e que elas vão também recebendo o que a educação infantil precisa oferecer a elas, Então, tem documentos que regularizam esses brincares enquanto direito dessa criança, e isso eu considero fundamental dizer, porque o brincar na educação infantil,
ele não é tão somente uma atividade que será colocada, inserida em um planejamento, mas ele é a principal fonte de potência de aprendizagem dos nossos pequenos e pequenas. Então, é por meio disso que nós vamos seguindo, pensando nessa atividade como linha principal aí desse processo de aprendizagem. Mas, para além desses documentos, em junção com essa ludicidade, com essa potência, nós vamos caminhando aí, porque o meu texto, ele perpassa por diversas conotações e diversas possibilidades de pensar o brincar. Então, eu já falei para vocês do que nós vemos na educação infantil enquanto brincar, da possibilidade desses brincares, o que nos permite, né, observar por meio de uma brincadeira. O que essa criança traz para mim de informação por meio dessas brincadeiras? Pensando também que proporcionar esses espaços é um direito dessa criança, que nós precisamos respeitar e ter a responsabilidade de assumir para nós enquanto instituição. E continuando aí nesse rizoma, né, nesse grande viés, Carol, nós temos a constituição de um olhar. Eu gostaria de chamar a atenção da importância do slide que ela apresenta com os vários referenciais teóricos que ela pesquisou e que falam sobre o brincar. Então, brincar não é clichê dizer que brincar para criança é coisa séria. E para nós também, pesquisadoras e pesquisadoras, é um assunto muito sério, porque várias pessoas têm escrito sobre essa importância do brincar e ela apresenta também documentos governamentais que dizem dessa importância. Vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com a professora Cláudia Ribeiro e a professora Priscila. Até daqui a pouquinho. Voltamos para o segundo bloco do programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Professora Cláudia, as brincadeiras precisam, para ela ser brincadeira de verdade, ser um processo de liberdade. O que a gente tem a pensar sobre isso? Quando você fala, Paulo, a minha cabeça borbulha de ideias, não é? O que é esse brincar de verdade, não é? Quando a Priscila apresentou a experiência que ela vivenciou no programa PIBID, eu coordenei esse programa juntamente com a professora Carolina Alvarenga, do Departamento de Educação da UFLA. E aí a Priscila vai mostrando as fotos que nós tiramos à época. A primeira foto que a Priscila mostra é de uma tenda. Olha o nosso desafio. Nós buscamos uma barraca de praia, nós ambientamos essa barraca com materiais que nós chamamos estruturados. Então, uma boneca já é um material estruturado. E com materiais não estruturados, fitas, filós, tapetes de sensação. Para quê? Para que a criança, com toda a liberdade, pudesse explorar esses materiais e criar as suas brincadeiras, né? Então, as fotos são belíssimas nesse sentido. Convido novamente a visitar o texto da Priscila, que está na revista Catavento. Eu digo novamente porque quando nós conversamos sobre a apresentação do Breno, eu disse que o texto do Breno estava na íntegra na revista, na terceira edição da revista Catavento. O mesmo em relação à da Priscila. E ela justamente vai dizer isso, e autores como Vygotsky, Vallon, Piaget, eles dizem da importância desse brincar e que
a responsabilidade da educadora e do educador é preparar esse material, disponibilizar para as crianças, para que elas possam interagir com ela mesma, com a outra criança, com o adulto, mas sem trazer algo que é pronto. Então, que verdade é essa tem na brincadeira das próprias crianças? E que respeito é esse do educador e da educadora em relação a essa ação das crianças sobre os objetos do conhecimento? Então vamos a mais um trechinho da fala da professora Priscila. Breno cita muito bem, né, essa sensibilidade do olhar adulto, mas por meio de qual olhar nós estamos nos constituindo enquanto profissionais da educação infantil? Esse olhar, ele, além da paixão, né, que é o que muitas vezes nos insere na educação infantil, ele precisa ser, ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória, das nossas experiências, ele precisa ser também agrupado com outros fatores. E por aí eu discorro um pouquinho, falo sobre a formação docente. Né? Enquanto teóricos, enquanto estudiosos, escritores, e quais as possibilidades que nós temos de ir nos tornando profissionais ao longo do percurso, ir favorecendo as nossas práticas com relação a oportunizar às crianças momentos lúdicos, de brincadeira, de encantamento, mas por trás disso, termos também subsídio teórico, embasamento e seguridade para dizer que as nossas ações, sim, são fundamentadas em autores e autoras, em documentos oficiais, para que eu consiga oferecer uma educação infantil realmente significativa. Então, convido a pensar também em formação docente. Quais as possibilidades? Nós tivemos aí o exemplo, né, das meninas que apresentaram brilhantemente como foi utilizado esse tempo de pandemia para que fosse realizado um processo de formação. E olha que fantástico, né? E olha que trabalho brilhante que foi feito. E aí nós pensamos, existem processos de formação? As pessoas estão recebendo formação para isso? Porque o olhar da pessoa, do adulto que está ali com a criança, pode fazer toda a diferença em como brincar existe na educação infantil. Eu posso possibilitar o brincar de uma forma ressignificativa, significativa, de construção e desconstrução, para ancorar outros elementos e outros ensinamentos, mas posso também oferecer esses momentos de uma forma cronologicamente delimitada, ou seja, vai brincar 5 minutos e depois acabou e eu tenho que fazer outra coisa, né? E ali tolir o processo criativo, a interação das crianças. Posso oferecer esse brincar de uma forma em que eu, adulto, pessoa adulta, tenho a necessidade de o tempo todo definir o que vai ser a brincadeira, impor a minha condição de adulto sobre essas crianças. Então, existem aí possibilidades de brincar que muito tem a ver com formação docente. Esse olhar, ele vai se fazendo ao longo do percurso, porque a formação é contínua, né? Nós precisamos buscar condições contínuas de entender o outro, de entender a criança cada vez mais, e entender essa necessidade do brincar e as formas de brincar, as infâncias cada vez mais também. Eu uso aí uma frase que a Cláudia nos provoca muito com ela, né? Por isso coloco entre aspas aí, porque é algo que ela sempre apresenta para nós, para dizer que muito já foi feito e muito ainda precisa ser feito. Para apresentar que, sim, nós ainda temos um longo percurso pela frente, mas nós não podemos esquecer
que muitos processos formativos estão acontecendo em seus pequenos espaços, em suas pequenas cidades, de uma forma que às vezes nem chega essa notícia até nós, mas sim essas resistências diárias, essas ações vêm acontecendo. E isso é muito importante de frisar também, né? Nós sabemos que temos ali um longo percurso pela frente, no entanto, é uma alegria saber que espaços de formação, como o que eu vivi na graduação, aconteceram e que acontece aí espalhados pelo mundo afora, né? Aí, diante disso, a experiência do PIBI de pedagogia, ela ilustra o meu texto, né? Ela vem trazer cor e vida ao meu texto, e essa cor e vida é apresentada justamente pelas pessoas que tomam conta desse texto, que são as crianças. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, né? Que é de uma música do Milton Nascimento, e o que eu gosto muito nós já fizemos, Paulo. Muitas pessoas pesquisaram, muitos documentos oficiais foram elaborados. Por que não utilizar esse material todo para que essa criança possa atuar criativamente, possa atuar com liberdade? Isso não significa fazer o que ela quer, mas ela está sendo estimulada a utilizar cada vez mais a sua inteligência, a sua sensibilidade. A gente vai para um pequenino intervalo, para uma aguinha, a gente volta daqui a pouco. Vamos à fala? Vamos. Durante 2 anos, eu tive a oportunidade de ser bolsista do PIBI de Pedagogia, Gênero e Sexualidade da UFLA, sob a coordenação da Cláudia e também da Carolina Alvarenga, que estão aí. Então, sempre o meu muito obrigada pelas experiências que eu vivi. E aí, o material que eu apresento agora, ele é apresentado por mim, mas cheio de mãos dadas a minha pessoa, porque é um material construído a muitas mãos, muitas mentes e muitos estudos, né? Então, vamos ver um pouquinho do que nós aprontamos aí pela nossa formação. Gosto de enfatizar o seguinte: o trabalho do PIBI de Pedagogia aconteceu em escolas públicas. Então, muitas vezes nós pensamos, poxa, mas minha escola, meu CMEI, não tem tanto espaço, o espaço é muito pequeno, eu não tenho tanto material para trabalhar. Quais são as possibilidades num contexto desse? São muitas, porque nós podemos ressignificar as coisas. E as crianças ressignificam muito melhor do que os adultos. Elas criam, imaginam e se divertem com coisas, com elementos, com materiais que para nós muitas vezes não significam absolutamente nada. Então, o brincar, sem o tolir, sem o cercear, sem delimitar o significado do brinquedo para a criança, cria possibilidades de expressão que muitas vezes vai muito além do que nós esperamos, né? Essa foi uma tenda que nós criamos em um CMEI de Lavras, e que as crianças experimentavam e experienciavam todas as texturas, possibilidades, cores daquele espaço. Acho que a foto fala por si só, o sorriso da criança também fala por si só, né? O encantamento, a alegria. Então, junto com todas as fotos que eu apresento aqui, desse grupo, né, do PIBID, tem também uma legenda que é uma referência bibliográfica, né? Por quê? Porque nós construímos as nossas ações ancoradas, não somente na paixão, mas também na paixão, na alegria e na responsabilidade de que nós precisamos conhecer, estudar
para sermos profissionais que possam possibilitar momentos como esse. Tudo nos favorece nesse sentido. Então, a junção entre teoria e prática, formação docente, responsabilidade com os brincares e construção coletiva de saberes, né, que fundamenta e fundamentou o trabalho do nosso grupo, culmina em uma foto como essa, né? Por trás desse simples registro tem aí muito estudo e muito planejamento de uma prática que contempla, de fato, a existência e a importância desse brincar. Em uma escola também pública de Lavras, esse é um outro momento aí de exploração de elementos, aí já com brinquedos ditos estruturados, né, que para muitos já tem um objetivo claro e definido, mas que para eles não, eles ressignificam. O quão bacana é ver essa exploração em momentos assim, porque frases como, poxa, eu tô cuidando do cabelo dessa boneca porque a minha mãe tem um salão e ela faz esse trabalho muito bem, eu aprendi isso com ela. Então, frases assim permitem, por meio de uma brincadeira, fazer uma leitura de mundo dessa criança, né? Então, esse é um momento dessa primeira foto acima. Abaixo é um momento de experimentação de texturas por crianças do berçário. Essa fotografia também traduz um momento muito gostoso que nós vivemos, também com uma turminha de berçário, né? Experimentando aí texturas. E notem, gente, que não sei quem disse aí, eu até anotei aqui a palavra auê, que foi um auê, né? E notem que em muitos momentos assim, onde nós vimos a princípio, né, uma certa desordem, uma certa bagunça, muitos momentos assim, que para a criança é fantástico, por trás de tudo isso, nós temos também uma resistência institucional, né, no sentido de bagunçar mesmo o espaço, de sujar o espaço, de quem vai limpar a criança depois. Então, pensem que os brincares é tão sutil esse acontecer que perpassa por tantas coisas diferentes e tantas falas que também traduzem para nós como esse profissional recebeu a formação, ou recebe, ou não recebe, e abraça ou não momentos como esse, né? Pode continuar, Carol, por favor. Esse é... Então, mais uma experimentação com cores, tintas, pinturas, aí já com crianças um pouquinho maiores, elas tinham 2 anos de idade, né? Hoje são mocinhos, mas tinham 2 anos na época, e foi uma oficina de pintura que nós fizemos, mas não pintura com pezinho, não pintura com carimbo, não pintura onde ela tinha que sujar a mãozinha, colocar num lugar e automaticamente ser limpa. Não. Elas experimentaram a arte da pintura. Experimentaram na sua livre expressão. E quando elas estão livres para se expressar, nós temos momentos como esses aí. No início dessa oficina de pintura, nós tivemos algo que é muito significativo para nós. Por quê? Assim que essas crianças chegaram e viram todo aquele material para elas explorar, o que elas fizeram? Elas pegaram um pincelzinho e foram passar o pincelzinho na mão e no pé. Para quê? Será para quê? Para reproduzir um momento em que elas estão adaptadas a experimentar as artes. Isso para nós ficou muito forte e foi instrumento aí de muita reflexão acerca da nossa prática, né? Depois disso, elas viram que ali podia surgir algo diferente, que elas poderiam explorar de uma forma diferente, e aí pronto. E aí virou a fala delas na arte, né? A forma delas vivenciarem a arte. Mas, a princípio, a leitura delas de arte era essa. E por que ela aprendeu que a forma de ler a arte é essa? Quem apresentou essa forma a elas? São questões importantes de nós pensarmos, Carol. Ainda assim,
As paredes e chão, né? Não foi um espaço grande, falando aí de possibilidades em instituições pequenas, não foi um espaço grande, foi um espaço relativamente pequeno, mas cobrimos ali a parede e chão com o craft e tudo mais, para que elas fizessem os próprios quadros, as próprias pinturas, as próprias obras de arte. Acaba que a obra de arte mais bonita foram elas mesmas, né? Que se tornaram obras humanas, todas pintadas, felizes e com uma aula de arte. Vamos colocar todas as aspas nesse termo aula, né? Que nós ouvimos também durante essa experiência, muito prazerosa e realmente significativa, e que realmente perpassa pelos brincares, e que, perpassando por esses brincares, conversa com uma formação docente, porque nós tínhamos argumentos teóricos para proporcionar uma atividade como essa para essas crianças. Esse registro também é da nossa tenda, e eu finalizo a minha frase deixando para vocês reticências. Por que reticências? Porque pensar nos brincares nas infâncias, na formação, e tudo que isso implica e por tudo que isso perpassa, precisa de nós a compreensão de que nada está posto, em que há continuidade, há espaço para a luta, para a resistência, para fazer diferente, para construir diferente. Então, eu encerro a minha fala deixando aí as reticências da nossa prática na educação infantil e, mais uma vez, agradecendo o convite. Obrigada. Professora Cláudia, reticências. Isso. A Priscila termina lindamente a sua fala, né? Esses benditos 3 pontinhos que anunciam novas formas de ser em grupo, mais solidárias, mais abertas. E o espaço brincante sendo preservado, né, professora? Isso, Paulo, você é ótimo. Obrigado. Espaço brincante para que possa a criança se desenvolver. É direito dela. A gente convida a todos a assistirem o programa passado com o professor Breno, que está aqui na página do YouTube da TV Câmara, né? Que casa muito bem com a fala da professora Priscila. Vale a pena essa interação. Isso. A gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.